estrofe de um hino que eu aprecio bastante, que diz: não está você tão grato? O Senhor o trouxe aqui, onde há riquezas e prazer sem fim. Seja alegre, no espírito desfrute o Senhor, até que haja muito fruto no jardim. Eu estou muito alegre de estar aqui. E você? Aleluia! Não só aqui, essa noite, na reunião com vocês, mas aqui na vida da igreja, que é de fato um jardim que está sendo cultivado e que tem dado muito fruto. E você e eu somos fruto desse jardim, não é isso? O Senhor tem nos cultivado aqui. E o Senhor também tem cultivado as famílias aqui. Então, nessa noite, eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito do cultivo das famílias, o cultivo dos filhos, especialmente por meio da palavra. Então, o tema dessa noite é de geração em geração. Essa é uma frase que aparece bastante na Bíblia, no Antigo Testamento. De geração em geração. É algo que Deus valoriza. Deus valoriza as gerações, porque Deus valoriza as famílias. Por quê? Porque o próprio Deus quer ter uma família. Nós somos a família de Deus. Ele é nosso Pai, Ele nos gerou como seus filhos legítimos, e Ele cuida de nós como uma família. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo de paternidade. É nele que nós devemos nos espelhar. E uma das coisas que Deus mais faz conosco, como Pai, alguém sabe o que é? Hein, Alex? O que Ele faz com a gente? Uau! Já falou. Mas como Pai, corrige, por um lado, por outro Ele nos ama, cuida. De que maneira? Ele faz tudo isso falando. Deus fala. E Deus gosta de falar. Aliás, irmãos, nós precisamos entender isso. A fala só existe porque Deus fala. Falar é uma característica divina. E nós, seres humanos, só falamos porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro item da criação fala. Por quê? Porque não tem a imagem e semelhança de Deus. E por favor, não venha com a piada do papagaio agora. Tá certo? Por que nós falamos? Porque Deus fala. E Deus gosta de falar. Deus criou falando. Deus nos chamou falando. Deus hoje nos transforma, nos santifica, nos alimenta, nos cuida de nós, falando. Ele fala. E Ele deixou para nós a sua palavra justamente por isso. Tudo que nós precisamos hoje está onde? Está na palavra. E Ele deixou aos pais também a incumbência de falar. Então na nossa vida como um todo, o Senhor nos chama, nos tira da nossa vã maneira de vida
e espera que a gente... vamos ver se isso vai funcionar dessa vez, porque esse controle é meio temperamental. O Senhor quer nos resgatar do nosso fútil procedimento, da nossa vã maneira de vida. Qual é a nossa vã maneira de vida, irmãos? Antes de Deus, antes do Senhor, nós éramos como Abraão. Nós adorávamos ídolos mudos. O que um ídolo mudo faz com quem o adora? O torna mudo. Quando nós somos salvos, nós deixamos de adorar os ídolos mudos e passamos a adorar o Deus vivo, o Deus que fala. E esse Deus, então, quer nos tirar da nossa velha maneira de vida. Qual era a nossa velha maneira de vida? Uma maneira de vida muda. Nós não falávamos. E o que quer que saísse da nossa boca não edificava, não agradava a Deus, não expressava a Deus. Assim éramos nós. Na verdade, assim somos nós até hoje, quando nós não estamos no Senhor. O nosso falar continua sendo fútil, continua sendo a velha maneira de vida. Então, quando nós lemos esse trecho de Deuteronômio, ele fala para os filhos de Israel o seguinte: as palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. Em primeiro lugar, no teu coração. E você vai fazer o que com essas palavras? Você vai falar para os seus filhos. Onde, em primeiro lugar? Em casa. Então a casa é o primeiro lugar que os filhos devem ouvir acerca de Deus, acerca da Bíblia, acerca da criação do homem, acerca da queda do homem, acerca da natureza pecaminosa do homem e acerca da salvação. Essas coisas devem primeiro estar no nosso coração. E nós, então, falamos essas coisas para os filhos. O nosso coração, irmãos, deve estar cheio de todo esse falar de Deus. Nós devemos estar cheios do conhecimento de que o Senhor nos criou, mas que um dia também nós caímos. E há em nós uma natureza pecaminosa. Mas graças ao Senhor, Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele preparou uma tremenda salvação para nós. Essas coisas devem estar sempre no nosso coração. Isso é o que deve estar no nosso coração. E se está no nosso coração e a boca fala do que o coração está cheio, nós também transmitimos aos filhos. Então a casa deve ser o primeiro lugar em que os filhos devem ouvir essas boas novas. E é a maneira como nós, pais, podemos livrá-los da vã maneira de vida que nós herdamos dos nossos pais e podemos legar para eles. Então, falar do Senhor para os filhos é primordialmente uma função dos pais. Amanhã nós vamos ter um treinamento do Ministério Bíblico Infantil, para o Ministério das Crianças, o serviço de crianças. Mas o serviço de crianças é um complemento do ministério que todo pai deve ter, que é expressar Deus falando para os próprios filhos. Então essa é uma característica que o povo de Deus do Antigo Testamento desenvolveu. Quando você olha para a história de Israel, ou para a história como um todo, Israel é a única nação que foi conquistada, foi espalhada, dispersa por todo o mundo, por quase 2000 anos. Israel deixou de ser nação no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. E os judeus foram espalhados por todo o mundo. E eles voltaram a ser nação em 1948.
foi 60 anos? Não, 70 anos atrás. Eles voltaram, eles tinham uma língua, eles tinham os costumes, eles eram um povo. Como isso aconteceu? Porque de geração em geração eles cumpriram essa palavra. Eles falaram isso para os filhos. Nenhuma outra nação sofreu como eles, tanta perseguição, foram dizimados em tantas partes e tal, mas continuam lá. Lógico, eles têm a bênção de Deus, mas eles têm uma prática, a prática de falar para os filhos. E eles são o que são hoje, como cultura judaica, por causa disso. Disso eles nunca abriram mão. Eles podem até ter negado o Senhor, mas por causa da bênção do Senhor e por ter sido fiéis na prática de falar para os filhos, eles voltaram a ser uma nação depois de quase 2000 anos. Nós somos o povo celestial de Deus, não o povo terreno. Israel é o povo terreno, nós somos o povo celestial. Mas nós temos uma parte terrena, que é a nossa família. Então nós devemos nos espelhar no exemplo dos judeus e falar da palavra para os filhos, como fala aqui: assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Essa é a tarefa básica dos pais com relação aos filhos e o Senhor. Mas não é só isso, porque depois ele falou o seguinte, em Deuteronômio 12, ele diz: haverá um lugar que o Senhor escolherá para fazer habitar o nome dele, e para esse lugar os judeus deveriam ir 3 vezes ao ano. Mas não deveriam deixar os filhos em casa assistindo televisão enquanto eles iam. O que deviam fazer com os filhos? Os filhos iam junto. Então nós podemos aplicar isso ao nosso viver coletivo, ao viver da igreja. Por um lado, nós falamos dos filhos, falamos do Senhor para os filhos em casa, mas por outro lado, nós temos esse lugar maravilhoso que é a vida da igreja. Não está você tão grato que o Senhor o trouxe aqui? E esse lugar estava associado com o quê? O que os judeus deveriam fazer lá 3 vezes ao ano? Adorar, mas o que eles chamavam esses momentos? Festa. Festa. Festa é sinônimo de quê? De luto. Alegria. Tá certo? Celebração. Para haver festa, nós precisamos de 2 coisas: pessoas e comida. Certo? Tente fazer uma festa você sozinho. Não dá certo. Agora chama um bando de gente, especialmente adolescentes, e não sirva nada. E veja o que dá. Tá certo? Isso é um atentado contra a sua vida. Você pode não sobreviver. Festa eram pessoas, são compostos de pessoas e comida. O Senhor não chama. Lógico, eles iam para adorar o Senhor. Mas o Senhor chamava esse momento de adoração de quê? De festa. Quando ele tirou o povo de Israel do Egito, ele falou assim, liberta o meu povo porque eu quero que eles vão me adorar. Não, ele não falou isso. Liberta o povo porque eu quero que eles vão. Imagina, Faraó deve ter ficado muito bravo. É ou não é?
O povo estava lá, bonitinho, escravo, trabalhando. Aí você chega lá, o sindicato chega lá e fala assim, escuta, eles não vão trabalhar mais não, eles vão fazer uma festa. Ah, gente. É ou não é? Mas é isso. Por que o Senhor tirou você do mundo? Para você festejar. Para você alegrar. Para você comer e beber junto com os irmãos. Por isso que nós comemos e bebemos tanto. Não é? Porque é isso que nós fazemos, espiritualmente e fisicamente também. Quando vocês chegaram, tinha um cafezinho aí, não tinha? Então. Esse é um símbolo, irmãos, do nosso viver da igreja. É um viver de festejar. E esse festejar inclui os filhos. Nós devemos nos lembrar disso. Eles não estão fora. E ainda em Deuteronômio 30, tem um trecho interessante, que depois Paulo usa no Novo Testamento. Aqui, lembre-se, Deus fala, certo? E Deus falou que os pais deveriam falar também. E aí ele diz o seguinte, este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Ou seja, falar da palavra para os filhos não é tão difícil. E também não está longe de você. Você não vai precisar dizer, quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós, além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois essa palavra está muito perto de ti. Onde? Na tua boca e no teu coração. Aí, quando vai ao Novo Testamento, Paulo usa esse mesmo trecho, mas não se referindo apenas à palavra, mas se referindo a quem? A Cristo. E ele fala, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. No Antigo Testamento, a palavra que ele falava era a palavra da lei. No Novo Testamento, a palavra que nós falamos é a palavra da fé. O que nós fazemos então com a palavra da fé? Nós plantamos essa palavra nas crianças. Para que quando elas tiverem maturidade suficiente, elas creiam. Não é isso que se fala, que Paulo fala de Timóteo? E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo era filho de pai grego e mãe judia, e avó judia. Elas certamente fizeram o que Deuteronômio 6 falava, elas falaram da palavra para ele. Ele cresceu ouvindo isso. Um dia ele conheceu Paulo, e aí ele ouviu as palavras da fé. Mas ele já tinha ouvido a palavra como uma base sobre a qual ele podia crer. Isso que nós devemos fazer com os filhos, irmãos. Falar a palavra para eles. Em algum momento, o Espírito que convence chega e aí eles são salvos, são regenerados, mas sobre essa base. Qual que era a prática de Paulo quando pregava o evangelho nas cidades judias? Quem ele procurava primeiro? Os judeus. Por quê? Porque eles já tinham ouvido a palavra de alguma maneira. Quando os judeus rejeitavam, então ele ia para os gentios.
Mas primeiro ele procurava os judeus. Por quê? Porque a palavra já tinha sido de alguma maneira plantada neles. É isso que nós devemos fazer com as crianças. Nós plantamos a palavra nelas. Até o momento em que elas serão salvas, regeneradas. Elas terão o momento da conversão, o momento da decisão de crer no Senhor. Mas antes disso, a palavra já vai estar lá como uma semente. Essa é a nossa tarefa como pais. É isso, como esse trecho fala, não está longe de nós. Nós não precisamos de um milagre para isso. Nós podemos falar com eles. Se eles vão crer ou não, é outra história. Mas nós falamos. Tá certo? E sabe que Moisés foi o precursor da editora Árvore da Vida. E quem deu a ideia foi Deus. Porque ele falou assim, esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, dizendo, ao fim de cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, lerás esta lei perante todo Israel. Olha só, ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, para quê? Para que ouçam e aprendam. E temam o Senhor. Essa é uma das funções da palavra, levá-los a temer a Deus. Ter o temor de Deus. Lembre-se que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Você quer que seu filho seja sábio? Nós queremos que os nossos filhos sejam sábios. Devemos levá-los a temer a Deus. E isso se faz por meio da palavra. Temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias. Então a ideia é que eles comecem desde a infância a temer a Deus. E nós sabemos que qual foi o grande problema dos filhos de Israel, especialmente nos 40 anos no deserto? Foi um coração de quê? Incredulidade. Por mais que Deus falasse, ainda assim eles não criam. E olha só, a fé vem pelo ouvir. Eles ouviram, mas o coração deles estava endurecido. O que o Senhor fez com aquela geração? Permitiu que morresse no deserto e levantou uma nova geração. Irmãos, os nossos filhos são a nova geração. Vamos falar a palavra para eles. Às vezes é muito mais difícil, é muito mais difícil falar a palavra para uma pessoa mais velha. As estatísticas mostram que a maioria das pessoas que são salvas e permanecem são salvas na adolescência. Grandes homens do Senhor, de Deus, foram salvos e chamados por Deus na adolescência. Então, o nosso trabalho com eles, essa é um trabalho com a nova geração, especialmente nesta era, em que essa geração é tão cobiçada pelo mundo, nós devemos ser aqueles que zelam por ela por meio da palavra. Falam a palavra para eles, para que eles creiam, ouçam, temam e creiam. Então, por isso que 40 anos depois, quando toda aquela primeira geração caiu, o que Moisés fez? Falou a mesma palavra. A mesma palavra. Ele não precisou inventar coisa nova, não foi coisa inédita, foi a mesma coisa. Repetir, repetir, falar e falar. Irmãos, nós estamos aqui há quantos anos ouvindo as mesmas coisas? E precisamos ouvir essas mesmas coisas porque
ainda temos dificuldade em crer. Quanto mais para a nova geração. Não devemos ter medo, não podemos ser intimidados. Nós devemos falar. Não importa o que o mundo pense, ou o que as escolas preguem, ou a sociedade hoje fale. A nossa autoridade, a nossa intrepidez, ousadia em falar do Senhor não vem de nós. Vem de Deus por meio da palavra. O que Paulo fala para os Efésios? No capítulo 6, ele fala, quando fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele fala que deve ser tomada por meio de toda oração e súplica, orando em todo tempo, por todos os santos, e ele diz, e também por mim. Para quê? Para que me seja dada, mediante o abrir da minha boca, a ousadia, a intrepidez, a palavra para falar para os outros. Irmãos, nós devemos ter esse mesmo desejo. Orar ao Senhor que nos dê a ousadia necessária para falar a palavra para os nossos filhos. Porque o mundo fala com eles o tempo todo. E o mundo fala com eles palavras contrárias à palavra de Deus. Palavras até que os levam a deixar de crer em Deus. Então, antes que o mundo fale demais, nós devemos ter essa ousadia de falar a palavra para os nossos filhos. Falar a palavra no serviço de crianças, para os jovens e adolescentes. Antes que eles vão para as faculdades e ouçam palavras que varrem a fé do coração deles. Quantos jovens que cresceram no nosso meio, entraram nas faculdades e ouviram muitas palavras negativas a respeito de Deus. Alguns anos atrás, o temor dos pais quando os jovens iam para a faculdade, especialmente quando saem de casa, eram as drogas. Continua sendo bebidas, drogas, uma vida desregrada. Mas mais do que isso, hoje, alguns deles estão se tornando ateus por causa das ideologias difundidas nas faculdades. Palavras que vêm varrer do coração deles a palavra que foi semeada há tanto tempo atrás. Então, irmãos, nós não devemos ser tímidos em falar a palavra aos nossos filhos enquanto eles estão conosco. Devemos pregar. Essas palavras primeiro devem estar no nosso coração, mas depois nós devemos falar para eles. Em casa, no caminho, ao deitar, ao levantar, nas reuniões da igreja. A palavra deve ser o centro do nosso serviço a eles, do nosso ministério a eles, do ministrar a eles. Porque somente a palavra pode nos salvar. É só ela que gera a fé. Não é questão de argumentação, de discussão, de arrazoamento, não. Somente a palavra gera fé. E é só pela fé que nós podemos ser salvos. Então nós devemos falar sempre e de maneira cheia de vida. Além de escrever a lei, Moisés também escreveu um cântico para que eles cantassem. Cantar, como o Marco bem falou, pode infundir a palavra nas crianças, até em marmanjos como ele. Certo? Quem aqui cresceu ouvindo o fruto da vida? É isso aí. E vocês estão aqui até hoje. Certo? Então, irmãos, isso é divino. Deus mandou ele fazer isso. Falou, Moisés, você escreve um cântico
Você vai ensinar os filhos de Israel a cantar esse cântico. E eles vão cantar e cantar e cantar, até que esse cântico seja até mesmo uma testemunha contra eles quando eles pecarem. Então, irmãos, ensinem o fruto da vida para eles. Aquilo vai ficar na cabeça deles. Até mesmo se um dia eles se afastarem do Senhor, essas melodias ainda estarão lá. Um irmão uma vez deu um testemunho dizendo que, e ele já devia ter uns 60 anos quando ele falou isso, disse que o irmão dele se afastou do Senhor. Mas todos os dias a mãe dele orava por ele. E um dia ele foi visitar, e esse irmão dele falou assim para a mãe: que tal a gente cantar alguns hinos que a gente cantava quando eu era pequeno? Ela foi para o piano, começou a tocar, o irmão começou a cantar e a chorar. Por quê? Porque essas coisas estavam guardadas no coração dele depois de décadas, mesmo ele tendo se afastado do Senhor. Então, irmãos, não vamos subestimar o poder da palavra e o poder dos cânticos. Cânticos que coloquem neles a palavra de Deus. O Senhor começou o fruto da vida naquela época. E até hoje tem dado fruto. É ou não és tu? Então, irmãos, vamos fazer as... Por isso nós cantamos com as crianças. E é importante cantar bastante com eles. Moisés escreveu a lei, colocou na Arca da Aliança, e aquilo passou a se chamar testemunho. A lei na Arca da Aliança foi chamada de testemunho, e a arca se tornou a Arca do Testemunho. O que é um testemunho? Os advogados de plantão, o que é um testemunho? Não vai me dizer que não tem advogado aqui, por favor. Advogado é a coisa mais comum do mundo. Não tem ou está com medo de falar? Hã? Os dois... Oh. O nobre colega aí, o que tem a dizer? O que é um testemunho, nobre colega? Alguém que confirma. A palavra confirma. A palavra é chamada de o testemunho. A lei é chamada de o testemunho. Ela testemunha de Deus. Ela confirma Deus. Então, irmão, quando nós colocamos a palavra no coração das crianças, nós estamos colocando ali um testemunho. Ele pode crescer, ele pode se esquecer de Deus, mas dentro dele ainda há um testemunho. No momento em que ele se voltar ao Senhor, o testemunho vai estar ali, vai testemunhar. Olha só. Eu acho que nós vamos... Eu vou pular essa parte de Josué, por causa do tempo, mas vocês sabem da história, né? Josué chamou os anciãos e falou para eles o seguinte: olha, os nossos pais serviram aos deuses além do Eufrates, Abraão, Tera. Nós, até pouco tempo, servíamos aos deuses do Egito. E agora nós estamos indo para Canaã, e Canaã tem os deuses de Canaã. Então, a opção de deuses, o menu de deuses, é farto. Vocês podem escolher a que deuses vocês podem seguir. Vocês podem adorar os ídolos de além do Eufrates, vocês podem adorar os ídolos do Egito, e também tem os vários ídolos de Canaã. Vocês fiquem à vontade. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Aí o que os filhos, o que os anciãos de Judá falaram? Assim, não, nós vamos fazer isso sim. Nós vamos servir ao Senhor. E por muitos anos, eles falam que por muitos anos eles serviram ao Senhor. Só que Josué faleceu, levantou-se outra geração que não conheceu, que não testemunhou os sinais que o Senhor tinha feito no deserto naqueles 40 anos. O que houve? Faltou um testemunho ali. E aí eles se misturaram com os povos da terra e abandonaram o Senhor. E isso foi o que aconteceu depois por 400 anos. A história de Juízes é isso. É o povo abandonando o Senhor, sofrendo as consequências, se arrependiam, se voltavam para o Senhor então mandava um juiz que os libertava, a situação ficava melhor, e aí de novo eles ficaram naquela história por 400 anos. Irmãos, 400 anos é a história do Brasil. É muito tempo. Então o que nós queremos evitar é justamente isso. Que não haja um testemunho. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Nós esperamos, irmãos, que não se levante entre nós uma geração que não conheça o Senhor. Que eles conheçam o Senhor. Né? E não seja apenas o Deus dos pais dele, mas também o Deus deles. Então eu queria, sobre esse aspecto, falar acerca de um exemplo também do Antigo Testamento, que é o rei Josias. Deus determinou lá atrás para Moisés que se alguma vez o povo resolvesse estabelecer um rei, esse rei deveria fazer uma cópia da lei e deveria ler essa cópia da lei todos os dias. Quer ser rei? Tudo bem, pode ser, mas você vai fazer uma cópia da lei e você vai ler essa cópia todos os dias. Então, quando a gente vai para Segundo Crônicas, fala assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus. Ele começou com 8, e 8 anos depois, portanto com 16 anos, ele começou a buscar a Deus. Ele começou a buscar a Deus na adolescência. Certo? No 18º ano do seu reinado, ou seja, 10 anos depois, com quantos? 26 anos. Olha só. Havendo já purificado a terra e a casa, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. O livro tinha sido perdido. O livro tinha sido perdido. Aquele rei, que começou a reinar com 8 anos e deveria deveria fazer uma cópia e ler a lei todos os dias, só foi descobrir que havia um livro para ler quando ele tinha 26 anos. Por 18 anos ele reinou sem conhecer a lei. E quando ele começou a ler o livro, ele ficou muito triste, porque ele falou o seguinte: tendo ouvido o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazer tudo quanto está escrito neste livro. Então ele chegou à conclusão que tudo que havia acontecido
de trágico na nação de Israel até o momento em que ele estava ali, foi o quê? As palavras se perderam. Os pais, ou seja, as gerações anteriores, não só não falaram essas palavras, como também não as viveram. E o resultado foi trágico. Ele descobriu isso. E aí ele tentou restaurar a nação toda. Então deu o rei a ordem a todos os anciãos de Judá e Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior. Quem é o menor? Os filhos. Lógico, pode ser que seja também os servos, os escravos, mas ali todo o povo. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foi encontrado na casa do Senhor. Ele se deu conta. Mas aí já tinha sido tarde demais. Muitas coisas já haviam acontecido. A nação já havia se degradado, já havia se dividido. Todas aquelas coisas negativas vieram porque falta do conhecimento de Deus. Então, irmãos, nós como pais hoje devemos nos ter consciência disso. Nós vivemos num mundo cada vez mais distante de Deus e vai se distanciar cada vez mais. Às vezes vem um vento de ânimo e a gente fala, não, acho que agora vai melhorar, as coisas vão, mudou o presidente, isso e aquilo. Não se iludam. Não se iludam. Por quê? Porque existe algo chamado o mistério da iniquidade. É um mistério, é oculto, mas ele age. E ele leva a iniquidade aos corações e a prática das pessoas. E esse mistério, por enquanto, ainda está sendo um pouco retido, um pouco controlado. Mas pouco a pouco, aquilo que retém esse mistério está sendo afrouxado. Então, a iniquidade vai se multiplicar. É isso que o Senhor Jesus fala em Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E precisa ser assim, porque esse é o cenário que precisa ser montado para a aparição do anticristo. Mas isso não significa, irmãos, que nós, como igreja, devamos ficar passivos, de braços cruzados, esperando simplesmente. Nós vamos agir. A iniquidade está no mundo, mas nós temos os nossos filhos em casa. Então, em casa, nós vamos banir a iniquidade falando a palavra. Nós vamos cuidar deles por meio da palavra. O mundo tem hoje uma campanha para tirar a Bíblia da sociedade. Existe um claro movimento dizendo que a sociedade do século XXI não pode ter uma cultura baseada na Bíblia. Isso é arcaico, isso é preconceituoso, isso é retrógrado, isso leva as pessoas a se dividir, a julgar umas às outras. A Bíblia é um retrocesso, segundo eles. E a Bíblia, a palavra, é o que pode dar fé. É o que pode regenerar. Nós somos regenerados por meio dessa semente que vem pela palavra. Quando não há a palavra, acontece o que aconteceu com o povo de Israel naqueles anos todos. Nós não podemos ficar cegos a essa situação. Embora a iniquidade fique cada vez mais solta no mundo, no nosso meio, irmãos, a palavra deve ser cada vez mais solta, mais liberada, falada,
ao coração das crianças e ao coração de todos nós. Mais e mais nós devemos nos firmar na palavra. É nela que nós devemos confiar. Céus e terra vão passar. A palavra não. Ela permanece porque aquele que fala permanece. A palavra vai de geração em geração porque Deus vai de geração em geração. E falar é uma característica de Deus. Então, quando nós falamos hoje, nós estamos expressando Deus. Devemos expressar Deus no nosso falar. Para os nossos filhos, uns para os outros. A palavra deve ser o assunto da nossa vida. Seguindo aquele princípio de Deuteronômio 6. Primeiro, ela está no nosso coração. E aí nós falamos dela aos outros. Então nós devemos fazer esse tipo de coisa. Então, irmãos, quando nós falamos de geração em geração, essa deve ser a nossa motivação, o nosso encargo, o nosso combustível para prosseguir no mundo. O Senhor vai voltar, o Senhor quer um grupo de vencedores e nós podemos fazer parte e os nossos filhos também. Sabe, irmãos, o irmão Miguel Mar falou uma coisa interessante uma vez. Às vezes o que o diabo fala para nós, para você e para mim, como pais, hoje, é o seguinte: eu talvez não consiga fazer de você um adorador da besta, mas eu posso fazer do seu filho um adorador da besta. Eu posso enganar o seu filho. Ele não tem conhecimento, ele não tem sabedoria, ele é manipulável, o que pode tornar os filhos sábios, conhecer a Deus, por meio da palavra. Nós devemos, irmãos, falar a palavra para que eles sejam salvos desta geração. Deus quer salvar todos, mas nem sempre Deus consegue alcançar todos lá fora. Agora, os nossos filhos, os nossos adolescentes, nossos jovens, estão aqui. Para eles nós podemos falar. Para eles nós devemos falar. E salvá-los desta geração. Uma geração que claramente caminha para aceitar a iniquidade. A iniquidade está cada vez mais aceita, cada vez mais bem-vinda. Nós não devemos nos conformar com isso, também não devemos nos desesperar com isso, porque nós temos a palavra e nós temos a promessa. O Senhor foi muito claro. Não apenas nós falamos a palavra, nós também transmitimos a eles a promessa. Eles são herdeiros dessa promessa. É um direito que eles têm, ser salvos. É um direito que eles têm, porque nós fomos salvos. Então, irmãos, é isso. Essa é uma palavra de choque. Mas nós precisamos de alguns choques às vezes, e para nos tirar do nosso conforto. Nós não temos tempo, nós não temos, alguns já estão até meio sem energia para esperar mais. Graças ao Senhor, nós estamos tendo este final de semana para o ministério infantil, não apenas um serviço, mas um ministério. Assim como nós ministramos uns aos outros, vamos ministrar às crianças também, para que sejam salvas desta geração, porque são preciosas para o Senhor. Amém? Vamos orar, cada um diante do Senhor.
de acordo com o que nós ouvimos essa noite. Amém?